Bem, meus irmãozinhos, a teologia e o magistério católicos levam seus sacerdotes ao engano. E pior, os padres repassam esses enganos para os fiéis despreparados. Lamentavelmente não faltarão incautos despreparados a embarcar em falsas interpretações. Entre tantos enganos sublinhados, vou mostrar alguns, onde através das pregações equivocadas ditas pelo popular, por exemplo, Frei Gilson, mostra com clareza o contrário aos textos bíblicos, o que certamente causa confusão no entendimento dos fiéis, tá? Vou comparar aqui, meu irmão, com as Sagradas Escrituras, tá bom? Então vocês vão tirar a dúvida, tá? Veja esse vídeo. Mateus capítulo 5, versículo de 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Já de imediato, notem que Jesus se referiu à lei, no singular, isso é, a lei de Deus com seus respectivos 10 mandamentos, tá? Então, as leis cerimoniais, essas foi alianças feitas com o povo de Israel, sem dúvida. Mas ele deixou claro que a lei, que é o dos 10 mandamentos, essa é intocável, tá? Então, olha, veja, continue. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Até que o sol, a terra, deixem de existir, nenhuma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Você vê como é que é? Então, vai ver, notem que Jesus disse lei, sempre, olha, no singular. Novamente deixou bem claro que nenhum mandamento, você vê que ele usa a palavra mandamento, deve ser tirado ou mudado, tá? Não vim abolir, mas vim aperfeiçoar. Aperfeiçoar? Aperfeiçoar não é sinônimo de simplificar. Jesus deu-nos melhor compreensão da lei, porém nada diminui ou acrescenta, como ele próprio disse, uma vírgula, tá? Um J ou um Y da lei, é aquilo ali, tá? Não é nada de não subentender. Por exemplo, na verdade, os padres são orientados a passar uma ideia de que os mandamentos da lei de Deus eram imperfeitos e que precisou da intromissão de homens para aperfeiçoar. Tá percebendo? Tá percebendo, irmãozinho, como é claro isso? De onde a Igreja de Roma tirou isso? Isso é falso, pois não há nada nos 10 mandamentos de Deus que necessite de aperfeiçoamento. Uma palavra muito, muito mal colocada, tá? Ou, entre aspas, muito bem elaborada para enganar o incauto. Deus não erra, gente, Deus não falha. Esse Frei pode contar suas firulas à vontade, isso é, a enrolação que ele quiser, pois lamentavelmente não faltarão incautos a embarcar em suas falsas interpretações. Porém, aquele que esteja em comunhão, tá? De verdade com as Sagradas Escrituras, jamais embarca nas basófias desse Frei, assim como nas distorções instaladas no catecismo da Igreja Romana. E tem outras advertências, porém essas passagens não diluem absolutamente nada da lei moral, no singular, como sempre afirmo, com seus respectivos 10 mandamentos, todinhos, tá? Na verdade, Jesus Cristo deixou bem claro que jamais será mudado uma letra ou vírgula da lei, isso é, um mandamento dos menores que seja, até o fim dos tempos. Inclusive, olha o que ele diz, Jesus Cristo, em Lucas 16:17, abre aspas, Jesus falando: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Você acredita mais em Jesus Cristo ou no teu padre? Você é que sabe. Tanto que, em Mateus 5,19, Jesus faz uma dura advertência àqueles que corrompem as verdades das Escrituras Sagradas e ainda passam adiante. Isso é, ensina o erro. Veja aí. Portanto,
quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Viram o que o próprio Frei afirma? O que está escrito em Mateus 5,19? Todo aquele que desobedecer a um dos mandamentos, é Jesus falando, gente, é Jesus Cristo, tá? Todo aquele que desobedecer a um dos mandamentos, ainda dos menores, pasme, tá? E ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Eu te pergunto, pera lá, não mudaram tudo? Em termos, mexerem praticamente em todos, porque naqueles que eles não mudaram no contexto, tiraram até o seu lugar entre os 10. Mexeram em tudo. E curioso, é justamente o que os padres vêm fazendo há séculos. A Igreja de Roma, desobedecendo aos mandamentos, ensinando isso errado aos incautos. Olha como que Jesus já previa tudo, gente. Pois a Igreja Católica Romana criou a própria lei, chutando para escanteio as determinações de Deus para conosco, adaptando a sua lei aos seus próprios interesses. E, como previsto nas profecias, Roma contaminou praticamente toda a terra. Olha, portanto, desperta dessa hipnose, pois o fim está próximo e ainda tem tempo de se livrar a sua alma do lago de fogo e enxofre. Em nome de Jesus, amém.